Então, nas nossas últimas aulas, né, nas duas que nós tivemos, na verdade, o nosso objetivo era começarmos a entender o que representam os materiais. Materiais, citando, né, fazendo um breve gancho, né, os nossos insumos, principalmente, né, a nossa matéria-prima. Verificamos, né, nessas aulas que esses materiais, dos quais são o nosso objeto de estudo agora, o nosso objetivo principal é termos deles um catálogo, ou seja, fazermos, né, por aproximação, tudo que há de semelhante, né, e colocarmos em uma classe, que nós vimos, né, não todas ainda, mas apresentei lá no primeiro dia para vocês que dentro dessa classificação geral, né, dessa classe que eu falo, como principais aí, o estudo dos metais, né, os polímeros, as cerâmicas, os materiais híbridos e compósitos, e outros, né, os elétricos, por exemplo, que são materiais que, por sua origem, aí quando eu falo agora a origem, eu estou me direcionando, né, à essência, ou seja, o que ele tem no seu DNA, né, como é a sua composição química e a sua estrutura molecular. Lembrem-se, né, que dentro dessas classificações gerais, os metais eles vão se aproximar por características muito peculiares, bem como os demais, né, citados agora aqui. E isto, né, pegando uma classe em específico, não importa qual nesse caso, a gente consegue verificar que nós podemos analisá-los, né, sob dois aspectos sempre: a composição química e a estrutura molecular. Ou seja, ele existe, né, na natureza, como ele é classificado dentro dessa existência e como ele se une, né, se agrega dentro das suas moléculas, originando então alguns dos materiais aí, né, conhecidos pela gente. Bom, dentro do que a gente estudou, nós vimos a respeito dos metais, né? Falamos, né, as principais características e até fizemos um comparativo, né, dentro dos metais com os polímeros, né? Na verdade, chegamos a iniciar os polímeros? Chegamos, né? Alguém da última aula, por favor. Não iniciamos os cerâmicos, é isso? Acho, paramos nos polímeros. Paramos nos polímeros, né? A gente falou do cerâmico. Começar aí. Isso, é que eu fui falando dos polímeros como se já tivesse sido e tivéssemos hoje para entrar nos cerâmicos. Na verdade, esse comparativo... Lembra que a gente falou? Pode falar, A gente Clê. falou... A internet do Clay, eu acho que está travando, é só para vocês também ou para mim só? Tá me ouvindo aí, professor? Ouço. Não foi o Clay que falou, né? Foi o outro, foi o Elson, né? Apesar de não ter compreendido, vou fazer aqui, vocês me façam uma senha, alguma coisa, se não estão a me escutar. Beleza, então. Eu estou normal. Bom, dentro do que nós já estudamos, falamos a respeito dos metais, vimos as suas classificações, verificamos, né, que eles são elementos que existem, né, lá na nossa tabela periódica. Depois nós vimos os cerâmicos, né, que eram materiais aí com características também, né, muito peculiares, porém eles tinham um tipo de impureza, né, ou seja, aquela parcela, né, ainda que ínfima, né, mas porém significativa para a agregação das moléculas, a fim de deixar aquele material, né, com aquelas características aí típicas dos considerados cerâmicos. Dentro dos cerâmicos, acredito eu que era o que o Clay queria comentar, né? Nós vimos aí várias subclassificações de materiais do nosso cotidiano que nos remete a uma classificação geral, sendo como cerâmica.
tipo, por exemplo, aí, né, aquelas tradicionais que a gente, né, está habituado a verificar aí no nosso dia a dia, as de alto desempenho, né, os cimentos, que eu acho que era o que o Elson ia comentar, inclusive, né, dentro dessa classificação aí dos materiais cimentícios, né, nós vimos que eles depois se subdividem, né, de acordo aí com a nossa necessidade. Bom, o que falta a gente ficar aí, né, com uma síntese, né, na nossa mente? Que os materiais cerâmicos, né, diferente lá do que nós tínhamos estudado, eles possuem uma elasticidade considerada pouca, né? Também são pouco maleáveis, principalmente algumas, né, isso se sobressai dentro das características deles, né? Mas são bons isolantes. Quando eu falo em termos de isolante, sempre vou estar me referindo à parte de isolamento térmico, né, com referência aí à nossa temperatura, bem como isolamento aí elétrico, né? Então, por isso que eles podem, inclusive, ser materiais aí de cunho refratário, né? Justamente por eles terem essa característica, né? E serem também confeccionados aí através da inserção da temperatura. Bom, também são considerados, né, corpos aí duros e também frágeis ao mesmo tempo. Ora, quando a gente fala esses dois aspectos, parece que fica meio contraditório, né? Um tanto dual. Como que algo tem uma característica, né, endurecida, enrijecida, e porém é frágil na sua essência? A gente verifica isso, né, por exemplo, num prato. Esses refratários, quando vai exposto, né, no fogo, eles têm ali uma eficiência grande, né? Eles conseguem ter um alimento, né, a ser colocado ali. A gente consegue fazer, né, o que tem que ser feito com inserção de temperatura, mas, por exemplo, eles não são resistentes à queda. Então, mostrando, né, que ao mesmo tempo que eles têm uma certa dureza, né, uma resistência muito grande, né, eles ainda assim podem ter uma constituição frágeis, porque nós vimos, né, lá na última aula que eles não suportam choques, né, principalmente aí os de cunho térmicos, né, e também aqueles choques aí pontuais que a gente faz, por exemplo, na batida de um elemento deste. Então, bom, e os polímeros, quem são? O que vocês acham? Podem ligar as câmeras aí, vamos interagir. Quem são os polímeros? Ninguém sabe? Posso dizer que os polímeros são materiais aí de características orgânicas? Quem são considerados polímeros? Material Plástico, sintético, fibras, sei lá. resina. Perfeito. Então, nós podemos considerar borracha, adesivo. Eu não estou identificando quem está falando. Liguem as câmeras, por gentileza. Bom, ok. Mas nós podemos ter polímeros, né, com duas características. Por exemplo, os polímeros considerados orgânicos e aqueles que não são orgânicos, né, que são sintéticos. Alguém mencionou a palavra sintético. O que significa isso aqui para a nossa classificação? Porque, vejam, os polímeros, né, na sua essência, né, na sua característica elementar, eles são orgânicos, ou seja, nós obtemos polímeros através aí da obtenção natural. Porém, alguns, né, vão ocorrer na natureza, tal como, né, madeiras, couro, seda, óleos, enfim. Mas outros, eles não vão existir na natureza, ou seja, eles são aqueles, né, que nós vamos chamar aí de sintéticos, que nem eu escutei algum colega aí mencionar. Ou seja, são criados de modo artificial, ou seja, sob a ação do homem.
Então, borracha sintética, adesivos, né, plásticos, esses são aí considerados polímeros, né, que são obtidos, digamos assim, através da intervenção humana. Bom, como que nós vamos classificar aí os polímeros? O que vocês acham que nós vamos ter de classificação para os polímeros? Sugestões? Pelo que você falou, um deles seria os naturais, né? Que é borracha, etc. Correto. Mas nós aqui, como é que nós poderíamos dar uma classificação geral para os polímeros? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque, de modo geral, nós vamos classificar os polímeros como os sintéticos e os orgânicos. Bom, se eu falar para vocês em um polímero orgânico, eu estou dizendo, em outras palavras, que eu obtive aquele polímero de uma maneira direta da natureza. Se eu falar para vocês que o meu polímero é sintético, houve uma intervenção, né, humana, e esse polímero, então, foi oriundo aí de um processo, de uma manufatura, digamos assim, né? E aí houve a obtenção deles. Dentro da nossa indústria, como que nós podemos classificar os polímeros? Como eles estão catalogados? Essa seria a palavra. Gente, então, quais as subclassificações que nós podemos dar aí para os polímeros? Nós podemos catalogá-los, né, de 3 maneiras, como os polímeros plásticos, tá? As fibras e as resinas líquidas. Bom, os plásticos, né, nós todos aí temos conhecimento, né, a gente entende o que é um polímero, a gente já até falou disso, né, na outra aula. As resinas também. Aonde que nós vemos bastante aí as resinas? Onde? Por exemplo, quando vocês forem lá dentro, né, da indústria, vamos falar assim, quando vocês forem estudar ensaios 2, lembram que eu falei para vocês que vocês vão estudar ensaios micro e macrográficos, ou seja, aqueles ensaios que, diferente daqui desta disciplina, que nós vamos ter lá uma amostra mais volumosa, lá a gente vai moldar um corpo de prova. Muitos desses corpos de prova são moldados onde? Em resinas. Por exemplo, se eu pegar aí um fragmento de uma peça, supondo a tampinha aqui da caneta, é algo pequeno, se for analisar. Mas eu tenho que analisar isso no microscópio, de modo que nenhuma ranhura seja feita nessa tampa, de que nada seja pontual a essa tampa e que ela esteja fidedigna na hora do ensaio. Quem me permite isso? Resinas. Outras aplicações aí para as resinas. Alguém já deve ter usado, né, aquele componente AB que a gente chama, né? Tratamento aí de aço, por exemplo. Quando nós queremos lá fazer um reforço numa estrutura, como é que a gente faz a aplicação? Limpeza, né, do aço, aplica, né, o AB do componente, né? E ali, então, há um processo todo químico, né, uma reação que é aquilo capaz de colar, literalmente, né, uma porção aí de aço, de construção civil, numa estrutura aí de concreto, por exemplo. Outra situação que nós temos também aí de resinas, né, dentro do nosso cotidiano. Por exemplo, fibrar, né, algum elemento, como a tampa de uma caixa d'água. É um exemplo. Como é que a gente faz isso? Quem já fez isso aí na residência? Então, lá nós pegamos, né, uma parte desse componente, colocamos ali, né, o indutor, que são pequenas gotas, né, e aquilo então vai dar uma liga capaz de fazer ali aquela costura, digamos, né, aquela junção aí do revestimento. Então, são exemplos, né, de resinas do nosso cotidiano que estão, na sua origem, classificadas, né, como polímeros. Polímeros aí resinosos. Bom, o que mais a gente precisa entender aí dos polímeros? Quais são as propriedades que eles têm?
visto que lá, né, nos outros materiais, a gente entendeu algumas propriedades que eles tinham. Por exemplo, né, a questão da maleabilidade, né, da questão da dureza, como que ele se comportava, né, na sua resistência, né, de acordo aí com a necessidade do uso, né. Nesse caso aqui, os plásticos, né, ou os polímeros, eles são considerados aí com baixa densidade, eles têm uma boa facilidade de deformação, ou seja, eles são flexíveis, né? Eles têm aí uma tenacidade, que a gente chama, né? Uma propriedade de se agregar, digamos assim, né? E geralmente são pouco resistentes a alta temperatura. Aí vem uma questão importante. Lembrem-se, né, que eu sempre comentei aqui com vocês desde o primeiro dia, que as nossas classificações, elas têm sempre um princípio, né, de comparar os materiais, o quanto eles resistem à pressão e à temperatura. Por que isso? Porque a gente precisa entender, né, o quanto o meu material resiste a um determinado esforço, né, ou seja, a uma força, né, que ele está sendo submetido, bem como, né, como que ele se comporta de acordo com o ambiente. Por exemplo, as cerâmicas, nós vimos que elas são ótimas na questão da temperatura. Inclusive, são lá confeccionadas, né? A gente verificou isso. E os plásticos? Não, né? Chegamos a comentar o exemplo lá de um copinho, né? Por exemplo, o copinho descartável lá do cafezinho, a tendência é que, se colocado dentro, né, de um recipiente aí que contenha, né, alta temperatura, né, que tenha fogo, ele vá se desmanchar, sumir praticamente por completo, né? Por exemplo, outros tipos de polímeros, eles vão ter a tendência, né, de se deformar completamente e, no entanto, gerar resíduos. Bom, e os pneus ou as borrachas? Como se comportam? Por isso que existe, né, que nós vamos ver, e vocês vão ver depois bem melhor em tecnologia dos materiais, né, onde a gente vai ver a questão, né, da reciclagem dos materiais também. Por isso que existe o processo de vulcanização, né? Porque os polímeros, denominados aí borrachas, eles têm características muito especiais, né, que distinguem eles em alguns pontos aí dos demais polímeros, né? Então, eles precisam deste processo a fim de ter aí a sua utilidade, né, ou a sua vantagem, né, permanecida de acordo com o que se requer deles. Então, essas são as características que nós temos aí com respeito aos plásticos. Vou aqui puxar o slide. Estão enxergando aí legal? Para mim, sim. Tá. Bom, aqui, né, botei aqui para vocês características dos polímeros denominados plásticos. Porque, lembrem-se, nós temos aí dentro dessa classificação, né, geral dos materiais, os polímeros a gente pode dividi-los entre os plásticos, né, aqueles de cunho resinosos, enfim. Então, dentro dos plásticos, os plásticos, eles são aí sólidos. Então, tá aqui, né, até botei uma estrelinha chamando a atenção, né, porque a gente tem aquela ideia aí de resistência, né, quando se fala de um plástico, né, mostrando que durante esse processo da qual ele foi aí confeccionado, o calor e a pressão colocaram ele em um estado denominado plástico, entre aspas, né, para que eles pudessem, então, ser moldados. Bom, dentro disso, né, a gente verifica que só se deu a possibilidade disso justamente por causa, novamente, ó, que eu falo, o calor e a pressão. Ou seja, aquele esforço, né, que foi empregado mediante a uma temperatura condizente para que então pudesse haver ali a constituição. Quem são os plásticos? Olha aí os exemplos.
PVC, polietileno, nylon, teflon, baquelita, poliuretano. Então, vamos lá. Quem são aí os classificados aí como PVC, por exemplo? Posso dizer que os tubos de encanamento de água, por exemplo, são PVC? São PVC. Posso dizer que tubos de esgoto são PVC? Também. Também. Com qual diferença? Dentro da classificação da qual não está naquele roteiro ali que eu mostrei para vocês. Que diferença tem um tubo, por exemplo, PVC, que é um polímero que é considerado plástico por ser rígido, duro e moldado, né, de acordo com a inserção de temperatura? Por exemplo, quem for aí analisar, né, vocês que estão lá na indústria devem ver quando tem alguma obra, normalmente tubos de esgoto são que cor? Branco. Branco. Branco para onde? Para que ramal? Para nossa casa, né? Aquele que sai da pia do banheiro, do chuveiro, do vaso. Esse tipo de esgoto. Tubos que são a rede da concessionária, que são aqueles que recebem todo o expurgo, por exemplo, de uma rua, e que levam, a adutora, que a gente chama, né, que levam ali da rua até a ET, são tubos considerados os de fofô. É bem assim mesmo, né? Porque são Tem uns beges, eu já vi. Hã? É azul, né, Rafa? Já vi uns bege. Os beges são os de 100 milímetros. Isso, os bege são tubos, né, que também são de 100 e 150 milímetros, colocados também para fazer linha de ramal. E alguns tubos azuis. Apesar de termos aí uma convenção, né, quem for lá em desenho técnico, né, quem trabalha aí com a parte predial, digamos assim, existe a convenção de que azul seria aí considerado até a linha de a azulada, meio esverdeada, né, linha de água quente. Bom, por que eu estou chamando a atenção disso? Porque nós vamos sair dimensionando esgoto? Não. Porque todos esses são modelos aí de polímeros e polímeros plásticos. Porém, eu estou dando para vocês uma classificação geral, mas a gente precisa saber que dentro dessa classificação geral não é só aquilo branco que a gente vê vender aí na ferragem e que a gente leva para nossa casa. O que tem enterrado no subsolo, levando, né, de uma linha até uma ET, por exemplo, seja na indústria ou nas residências, são esses que o Rafa mencionou e que eu mencionei para vocês. Os de tom amarronzado e os azuis. Beleza? Bom, o que mais a gente pode falar? Os nylons, né, muito empregados aí na indústria do vestuário, né? Confecção de alguns tipos de lona, enfim. Os teflons, quem são os teflons? Aquela fitinha branca, né? Que alguns profissionais, quando não tem lá na residência para fazer, por exemplo, isolamento, né? Porque o teflon serve para isolante, entre a junção, né, da rosca de uma torneira, por exemplo, no encanamento que veio, né, ali pela parede, coloca a sacolinha, né? Porque é plástico também, então aí eles colocam a sacolinha. Coloca-se a sacolinha. Gente, eliminem isso da vida de vocês. Sacolinha é isolante? Nunca. Água fria é, professora. Ha! Olha aí um canista que fez isso. Um encanador que fez isso lá na casa dele. Ô, Nicolas. Gente, por que que apesar da gente verificar muito isso, né? Eu vejo isso muito, vocês também devem ter visto, todo mundo já fez isso em casa.
né? Por que que não é? Porque dentro da classificação a gente consegue compreender que uma sacola ela tem resistência para aquela função que a gente sabe, né? Carregar algumas compras. Ela não tem resistência, né? Quando for dado ali torque nela. Diferente de um teflon que tem uma certa elasticidade diferenciada, o que permite resistir melhor a um esforço, por exemplo, no rosqueamento ali. Então, né? É um tipo aí de plástico que nós temos aí no nosso cotidiano bem diário. Outra questão, a baquelita e o poliuretano. Quem já ouviu falar? Baquelita em cabo de panela, professora. Tá. Quando nós formos estudar ensaios 2, nós vamos ver que, para fazer ensaio micro, aqueles que o olho humano, né, estaria aí com dificuldades de alcance, digamos, nós usamos a baquelita, por exemplo, para moldar o corpo de prova. É um tipo de plástico que resiste bem à temperatura e que tem aí uma questão de ficar sólido, né? Ou seja, faz corpos de provas aí bem pequenos, né, usando esse tipo de material. E o poliuretano, quem é? Vocês também veem o poliuretano no dia a dia. Quem é? Espuma expansiva, professora. Perfeito. O famoso espuma expansiva, o PU, né? Então, espuma expansiva aí, aquela, né, que quando as pessoas vão chumbar aí aberturas, porta e tal, colocam a espuma, né? E o PU também é usado como isolante aí em encanamentos também, de cobertura, enfim. Então, são exemplos, né, que a gente tem mostrando, né, que são plásticos. Por que às vezes não dá certo? Só a título de curiosidade, quando se vai fazer aí um chumbamento usando a espuma expansiva. Por que não aconselha-se fazer isso em esquadrias, por exemplo, que são, na origem, o quê? Metais. Por quê? Pode empenar? Sei. Porque mancha. Travou a tua voz, Elcio. Repete, por favor. Porque mancha. Vários problemas a gente vê quando se usa espuma expansiva, né, o poliuretano, em materiais que não combinam. Primeiro, o Elson falou na questão de manchar. Nota-se, né, que espuma expansiva, principalmente em esquadrias, né, de alumínio, na cor alumínio, né, aquelas aí mais tradicionais que a gente verifica, precisa ter a camada de proteção. É só contra o poliuretano, porque eu estou falando, né, aqui desse componente, desse polímero, né? Mas a gente vê que materiais de cunho cerâmicos, que nem nós estudamos na aula passada, também têm a capacidade de manchar metais. Isso são reações químicas, né? Inclusive, o conselho é sempre deixar o plástico, né, protetor da esquadria, que é um plástico apropriado para receber aí química, né? Ele vem ali com função de proteger mesmo. Outra questão que o PU ele deve ser colocado nos chumbadores. Chumbadores, numa janela normalmente são 2, dependendo do tamanho da esquadria, né? Um em cada lado, e mais 2, um em cima, outro embaixo. Nas portas são 4 chumbadores. As pessoas colocam em todo a esquadria, né? E aí tira ela da prumada, e algumas até, quando se trata de esquadria aí de alumínio ou até de PVC, daqueles mais frágeis, elas tendem aí, como aquilo expande e se coloca fora, né, do padrão, ela tende a envergar. Então, uma curiosidade, né? Mas por que isso? Pela característica, né, expansiva aí que tem o material na sua reação química, né, quando ele sai dali. No entanto, que é assim, que o que acontece depois, se tu abrir uma espuma daquelas que ela vem ali em meio litro, né? Se tu abrir para usar um pouquinho, o que acontece com o restante? Endurece. Endurece. Então, é um tipo de material, né, que quando exposto a oxigênio, né, ele entra aí na sua reação química e
perde, né, a sua função, né? Se tu não usar todo no momento, aconselha-se a usar as Mas menores. dá para usar sim, professor. Para usar o quê? Quem falou? Dá para usar mais de uma vez. O Clay, Pode falar, Clay. ele dá de usar mais uma vez. O problema é que top é o caninho, né? Se tiver mais de um caninho, tu usa ele mais Ele vezes. expande. Ontem na Eu não empresa, tenho eu essa acho que sorte nas Acho minhas que já obras. do- O problema Porque ali ele deu... ele tem a tendência, né, a perder a propriedade. No entanto, que algumas ali dizem, né, claramente que deve ser utilizado em tanto tempo ali para consumo, né? Então, mas por causa dessa característica, a tendência dele, né, como o nome já diz, é fazer a expansão. Bom, deixe-me puxar aqui para nós vermos ali o outro tipo de polímero que a gente pode ter. Então, os elásticos, ou os elastrômeros, são considerados aí os polímeros, né? Borracha natural, borracha sintética e a cola de silicone. Então, todos nós, né, já temos aí bastante ideia, né, desse tipo de polímeros. São considerados, né, elastrômeros porque justamente eles têm uma capacidade elástica, né, que consegue voltar aí ao seu estado de origem. Isso é uma função, né? Todo material de cunho aí com característica elástica, ele tem praticamente essa função vedante, né? Por exemplo, a cola de silicone, onde é muito utilizada também. Onde? Justamente pela característica. Vedação? Vedação, né? Esquadrias, ali, algumas, né, que a gente compra aí, já vem os baguetes, né, que eles chamam, que são ali algo meio preto, parece uma caneta, alguma coisa do gênero, né, que tem uma função ali elástica e vedante, né? A cola de silicone, por exemplo, acabamentos aí, rejuntamentos de pia, né, entre pia e algum armário, apartamentos aí que tem já aquele processo de esgoto, né, ali que precisa fazer algo para fazer uma vedação ao entorno. Outra, onde eu vejo bastante, ali entre o bits do banheiro e o box de vidro, né? Coloca-se ali entre o bits e o box e fica ali bem feito a vedação. E com essa função elástica também resiste, né, a questão aí de temperatura. Edifícios aí e tal, com algum certo padrão. Ok? Isso aí não tem barraco, professor. Não entendi. Como é que é? Barraco não tem isso aí. Barraco não tem isso aí, professor. Por isso que eu não conheço. Mas o que é isso? Sério que vocês nunca ouviram falar em bits? Só A tendência, então, a tendência aí de arquitetura agora é isso. Por que, gente, isso? Isso veio aí para dar os arquitetos lá podem achar que é uma questão apenas de designer, mas para nós, né, da manutenção, digamos assim, da execução das coisas é muito bom, né? Porque tu elimina aí aqueles chanfros, aquelas coisas aí dentro de estruturas que não cabe, né, que não ficaria legais aí, digamos, para fim construtivo. Então coloca-se ali um bits e tudo resolvido. Agora que vocês já conhecem, modifiquem, né, aí a residência de vocês. Para quem não tem, coloque um. Bom, então tá aqui, né? E os líquidos? Então, as resinas líquidas, né? Que nós já comentamos também. Os selantes, né? E os isolantes. Tudo que é tipo de adesivo, né? De cunho aí resinoso, é considerado por nós, não é que seja considerado, é catalogado, né? Por norma aí como polímeros, né? Líquidos. Bom, agora
antes de nós falarmos dos materiais híbridos ou compósitos, eu queria passar um videozinho para vocês, ok? Vou enviar ali via WhatsApp e a gente assiste juntos. Ai, gente, eu não estava gravando. Esse vídeo é sobre as cerâmicas. Aí nós vamos analisar. Depois eu quero enviar mais 2, que vão falar sobre os polímeros, que é o que nós estudamos hoje. Dentro dos polímeros, nós vamos ver assistir a 2 vídeos. Os polímeros, né, como essa classificação que a gente verificou agora, que eu mostrei ali no roteiro para vocês, e também falando aí das borrachas. Tá? Bom, então ali a gente conseguiu nesse vídeo, né, fazer um breve apanhado de como, né, que as cerâmicas aí, elas são introduzidas dentro do nosso cotidiano. Bom, a gente verificou que pela característica, né, ou seja, pela matéria-prima, né, que vem aí para as cerâmicas, elas são materiais aí de boa conformação. O que significa para nós aqui, técnicos e mecânicas, essa palavra conformação? O que significa fisicamente falando? Moldar? Oi? Como é que é? Moldar? Tu consegue Molde, moldar ela né? fácil? Isso significa, né, que a gente consegue fazer um molde, né? Fazer a forma de acordo aí com a nossa necessidade. Isso chama-se conformação mecânica. E as cerâmicas, elas têm essa característica, né? Basicamente de acordo em função aí da sua matéria-prima. Tem as suas desvantagens? Tem. Já tínhamos conversado a respeito das desvantagens, e também foi deixado bem explícito ali, né? Apesar de serem materiais com boa conformação, né? Ou seja, nós conseguimos ter uma trababilidade boa na cerâmica, elas são aí resistentes, porém, né, frágeis para alguns aspectos. Então, o vídeo aí foi mais para salientar aquilo que nós já havíamos estudado. Eu quero enviar um outro vídeo aqui para vocês. Posso? Devo, né? Deve. Já estou a fazer. Ai. Desculpem, enviei errado, para variar. Bom, nesse vídeo, né, a gente viu ali sobre o processo de vulcanização. Sabemos, né, já falamos disso, que as borrachas, né, elas são, nas suas origens, um polímero. Porém, não se tinha, né, pelas características que ela se apresentava, não se tinha o conhecimento aí de como que se usaria, digamos isso, né, a favor, por assim dizer, do nosso aspecto aí, né, construtivo para as coisas. Bom, viram ali, né, inclusive aquela marca de pneus, né, que atualmente a gente tem aí, em homenagem ao cientista que descobriu por acaso, por incrível que pareça, né, esse processo aí de vulcanização. Então, não sei se vocês se atentaram ali, né, ele estava fazendo uma outra experiência, né, sem nenhum sentido, e ele, então, por uma maneira ali acidental, né, foi acrescido dentro desse processo, desse insumo, digamos, né, enxofre, né, e por assim dizer, nós tivemos aí o processo de vulcanização, claro que hoje em dia, né, de maneira atual, com muito mais aí desempenho, né, de maneira muito mais eficaz, muito mais contundente, né, do que ele foi feito lá nos primórdios, mas mostrando, né, que com aquela descoberta acidental, né, a gente tem aí hoje um problema, digamos assim, solucionado até, porque a vulcanização auxilia, né, também agora, e todo esse conhecimento, também no processo da reciclagem. Notem ali, né, que o vídeo mostrou sugestões, né, dentro desse processo aí. Por quê? Porque na essência do vídeo
que nós acabamos de assistir, nós vimos um monte de componentes químicos que são ali inseridos, né, no processo de obtenção da borracha, que são o quê, gente? O que é a química para a obtenção de alguma coisa ocasiona, por assim dizer, no nosso meio ambiente? No caso, as seringueiras que tiraram daqui no Brasil, no caso. Tá, certo. Isso aí, né, quando que foi descoberto aí a obtenção, né, de borracha pelas seringueiras, tá? Houve um processo político-econômico. Isso consta na história, foi mostrado ali. Mas a nossa descoberta, né, o que a ciência mostrou, que esse processo de vulcanização, deixando as borrachas, né, maleáveis, né, deixando as borrachas aí com aspecto elástico, que é o que a gente requer, né, dos materiais. A gente precisa, né, de ter matéria-prima que se comporte bem para uma determinada função. E já vimos, vocês já estudaram em outras disciplinas também, que a plasticidade de um material é muito importante para isso, né? Porque mostra o que ele resiste de fato a um esforço. No caso, né, da vulcanização, a gente sabe que saber dar o destino correto, né, que foi uma preocupação do vídeo, apesar de ter sido mencionado, né, que mais adiante se falaria com mais clareza do assunto, né? O processo de reciclagem disso é por demais importante. Por quê? Porque, notem, né, a composição química para a obtenção daquela matéria-prima ali, né, com aquelas características, são bem agressivas, né, ao meio ambiente. Então, por exemplo, queima, não só de borracha, né, mas se nós formos aí queimar pneus, que muitas vezes as pessoas falam, aquilo sai, né, elementos dali muito nocivos, né, gases, né. Então, mostrando que esse conhecimento, né, científico hoje ajuda também nesse processo aí de reciclagem. Falando, apesar de que vocês vão ver isso com melhor clareza, né, na disciplina de tecnologia, o que cabe a gente salientar aqui, que isso é legislação? Podemos fazer queima de qualquer coisa aí no pátio da nossa casa, por exemplo? Sim ou não? O Nicolas acena que não. Quem mais? Julga que sim ou julga que não? Não. Isso é crime ambiental, né? Principalmente aí em obra, né? Então, quem trabalha aí no setor da construção civil, muito comum, né? A gente vê lá as pessoas, tem lá 20 sacas de cimento, precisa dar destino, né? Ah, vamos queimar isso aqui no pátio aí da obra. Não pode. Então, justamente, né, por serem materiais aí, primeiro que não se nada, né, que tenha uma queima desorientada é correto por uma questão, em primeiro lugar, de segurança e depois por uma questão ambiental. Então, as borrachas, né, principalmente pelos aspectos químicos, né, no emprego ali da tecnologia, né, que é solicitada para a obtenção dela com aquelas características. Vou encaminhar outro vídeo. E o último, prometo, por hoje, né? Mostrando aí a respeito dos polímeros. Ó, o Nicolas riu. Bom, o que ficou salientado ali nesse vídeo que é importante a gente entender, e inclusive, né, não tinha sido falado com respeito à constituição, né, dos polímeros, quando nós vimos lá o nosso roteiro, que foi o aspecto, né, construtivo deles. Lembrem que eu falava para vocês que sempre nós íamos analisar um material sobre dois aspectos: a composição química e a estrutura molecular. No caso dos polímeros, a gente verificou que eles têm uma estrutura molecular formada por qual componentes químicos? Quem lembra ali do vídeo? Nitrogênio e carbono, né? E isso seria, então, aquilo que eu falava para vocês, né, com respeito à propriedade química de um material. Ou seja, quando nós dissemos que ele é composto por uma cadeia de monômeros,
que são aquela composição, né? Lembrem-se, lá tinha um átomo, né, mais a centro, e outros dois seguros ali, mostrando, então, a cadeia que se formava. A junção, né, daquilo em sequência, né, de vários monômeros, nos davam, então, a estrutura molecular, o que nos permite, né, a gente ter aí o conhecimento dos polímeros ou dos plásticos, né, nesta ideia, né, nessa composição aí que a gente tem hoje. Bom, com respeito ao carbono, né, gente, fazendo, né, um gancho, o carbono aí, assim como outros componentes químicos, como o oxigênio, por exemplo, que é algo aí que está muito presente, né, na nossa atmosfera, a gente vai ver isso lá em comandos, por exemplo, né, comandos hidráulicos, a gente vai estudar a atmosfera e vamos notar, né, a presença desse elemento, né, desse gás, né, que nós temos aqui. Mas eu ia falar com respeito ao carbono, né, porque o carbono, ele está aí composto, né, e inerente em muitas situações do nosso cotidiano, inclusive, né, com respeito quando a gente faz a idade, né, das coisas. Com o que a gente compara? Por exemplo, achamos uma cerâmica enterrada, sei lá, em Rio Grande, embaixo da construção ali da Havana. Estou falando isso porque ali alguém achava que existia algum sítio, acha, não sei, né, arqueológico. Qual é a comparação? Como que é feita a comprovação de que realmente eu, historiadora, por exemplo, achei uma cerâmica e trata-se de algo aí com idade histórica, né? Faz a datação de carbono? Exato, né? Composição Então, química. sempre o elemento carbono, né, ele está aí presente, né? Não é uma coincidência, no caso dos polímeros aí, a gente viu aí, estou citando, né, porque parece que ficou como se fosse só aqui, não. Ele existe, né, e a quantidade, né, a amostragem, aí, a comparação, né, desse elemento carbono 14, né, nas coisas nos mostram que quanto mais concentração molecular disso, mais estrutura, né, agregada que nós temos disso, mais aí a gente intensifica, né, e a gente dá idade, né, histórica para as coisas. Então, no caso dos plásticos também. Inclusive, né, foi falado ali diversas coisas, foi até citado que mais adiante, né, dentro daquele cronograma de curso deles, né, a questão da reciclagem. Novamente, nós voltando a falar aqui, por que isso? Porque nós já falamos, né, e isso está mais que comprovado, que alguns plásticos eles têm características aí pela questão da sua estrutura molecular, né, de como elas estão aí, esses monômeros, né, que são agrupados, né, eles têm uma capacidade de decomposição mais eficaz do que outros. Então, mais adiante, em outra disciplina, eu digo, né, vocês principalmente, vão ver isso de uma maneira bem mais clara, né, do porquê que acontece. Bom, por hoje, eu não vou enviar mais nenhum vídeo, mas aí a gente volta a falar no assunto na aula de amanhã, e amanhã eu gostaria de conversar com vocês a respeito dos nossos materiais híbridos e compósitos, ok? O que são, né, uma classificação aí de modo geral, que nem a gente fez com os outros, para nós poder partir para assuntos mais contundentes com respeito a tudo isso, tá bem? Aguardo vocês, então, amanhã, às 7h, 6:50, por aí, que nem eu fiz hoje, abro a sala, e a gente volta a falar. Então, vamos aqui na chamada. Vamos lá, o Nicolas. Presente. Presente, o Gabriel. Aqui. O Elson, o Rodrigo. Aqui. O Rafael e o Robson. Aqui, o Robson. O Clay. Aqui. O Rodrigo Bueno. É que eu vejo 2 Rodrigo, achei que... eu esqueci. Tá. É o mesmo, né? Opa. O Lennon.
Cadê o Lennon, que estava na casa Opa, da namorada e disse que Tô não ia aqui, tô ter... aqui. Tá aí. Nossa, eu achei que elas olhando pelos nomes, ele não ninguém era chamar. O Edson, Aí. o Cristiano e o João. Perfeito. Acho que eu não esqueci ninguém, né? Acho que não, hein?